Eu acredito que nós conseguimos visualizar e estudar nesses 3 meses 90% das parábolas. Vai faltar uma ou outra, assim, pequena parábola, né? Não deu para pegar todas as parábolas, mas nós conseguimos abarcar mais 90% das parábolas. Vamos fechar com estas de hoje. Vai ser bênção, viu? Vai ser bênção. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe a mente, o coração. São mente de Cristo para entender a palavra. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pela noite de sono dormida. Obrigado pela condição física de saúde relativa para estarmos aqui. Obrigado pelo propósito de estudar a tua palavra logo de manhã. E clamamos o auxílio poderoso, precioso do teu Santo Espírito, que o Senhor fez habitar dentro de nós. Que haja iluminação da nossa mente e nós possamos apreender toda a tua verdade. Abençoa os teus servos que já estão aqui presentes. Abençoa aqueles que vão estar em casa, online, assistindo essa aula. Toda a tua igreja seja edificada na verdade. Dá graça ao teu servo para que seja instrumento desobstruído para o teu uso nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus clamamos, cremos na tua providência. Amém e amém. Amém, podem sentar, vamos lá. 13ª lição. Parábolas sobre as bodas do Cordeiro e a igreja. Lembrando que boda é casamento, não é? A palavra boda é casamento. Apocalipse 19, verso 7. Está pequenininho aqui, mas quem puder ler na sua apostila, vamos lá. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, na organização que Deus me deu para ver as parábolas, fizemos por grupos, né? Esse assunto, aquele outro. Esse último assunto é sobre o casamento do Cordeiro. Avança aí para mim, por favor. Terminando esse trimestre de estudos sobre as parábolas do Senhor Jesus, a respeito do reino, veremos algumas parábolas específicas que fazem alusão ao casamento escatológico do rei, Messias, com seus santos, a noiva. Tendo abarcado a maioria das parábolas, deixamos de fora a história do rico e do Lázaro, por não considerarmos apenas como uma ilustração e porque o assunto do Hades, Sheol, mundo dos mortos, já foi alvo de estudo sistemático em outras lições. Então, essa passagem de Lucas 16, para mim, para os pastores do Voz do Deserto, não é considerado parábola. Para a igreja primitiva não era considerado parábola, era história. Sabe por quê, querido? Porque aquilo ali é uma revelação do mundo dos mortos. A maioria das parábolas de Jesus, o cenário é aqui no nosso mundo. É desse plano, né, de existência. A única passagem que não fala um pano de fundo desse mundo que nós estamos vendo aqui é a do rico e do Lázaro. Fala do mundo dos mortos, mundo além. E os pais da igreja primitiva acreditavam que aquilo ali era uma revelação de algo crível, não uma ilustração somente. E como nós já estudamos várias vezes sobre o Sheol Hades, usando Lucas 16, essa parábola, então, se você considera como parábola, não vai ser estudada aqui nesse bloco. Amém? Nós vamos estudar hoje sobre o casamento do Cordeiro, nas parábolas que falam sobre isso. Avança aí para mim. Essa é bem comum, bem conhecida. O convite da festa, rejeitado por alguns convidados ao longo das eras. Parábola dos convidados demonstra que o reino é semelhante a uma festa de casamento do próprio Filho de Deus. Essa comparação é interessante, pois apresenta a futura salvação no reino de Cristo sobre a terra, com aspectos de alegria, festividade, quando esta era maravilhosa foi inaugurada no milênio. No entanto, a nota dramática é que muitos homens chamados à festa recusam o convite,
tipificando o chamado da graça, não só no tempo em que Jesus estava na terra, mas também em todas as épocas nos últimos 2 milênios. Então, o que eu quis ali nessa introdução mostrar? Se você ler a parábola dos convidados, você pode ter uma impressão de que aquilo se referia somente aos que estavam vivos no tempo de Jesus, judeus. Não é? Como se Jesus estivesse falando para eles somente. Mas se você perceber bem, a parábola ela é atemporal, porque em todas as épocas o convite para o casamento continua. O reino é comparado ao casamento. Não é um evento único. Amém? Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? O reino não é um evento único. O reino é um período de 1000 anos. Mas é semelhante a quem convida para uma festa. Então torna o reino uma festa. E será uma festa, irmão, sem diabo, comida abundante, não é? Os santos glorificados, é uma festa. O reino é tudo, é a melhor época, a melhor era que o ser humano pode experimentar, vai ser o reino. Não existe nada comparado ao reino. Em nenhum período de Adão até hoje. Então o reino vai inaugurar-se sobre a terra, um período maravilhoso, de graça, de paz, de comunhão entre as nações sobreviventes, de abundância, né, de alimentos, sem guerra. Então, realmente, é um período de graça, de festa, de alegria. Essa é a comparação que o Senhor faz. Só que os convidados, não só no tempo que Jesus estava na terra, mas até o dia de hoje, houve o mesmo convite e apresentam as mesmas desculpas. É muito interessante, nós estamos falando muito sobre livre-arbítrio, e vai ficar bem claro aqui que as pessoas optam por aceitar ou não o convite para esse período maravilhoso, que é o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus usa essa comparação. Mateus 22, de 1 a 14. Quem quiser ler comigo, para não ficar só ouvindo a minha voz, você pode ouvir a sua própria voz falando, vamos lá? De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei aqui é o pai e o filho é Jesus. Vamos lá, casamento é o que está em voga. Então enviou seus servos a chamar os convidados. Pararam de ler comigo? Para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Tem o querer aí? Tem. Não quiseram, não é que não podiam. Verso 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram batidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas, para o casamento. Eles, porém, não se importaram. Tem uma vontade humana aí? Tem. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Esses servos aí simbolizam quem? Profetas, até mesmo, né, João Batista, o último profeta da antiga aliança, primeiro da nova. O convite é sempre o mesmo, para vir para o reino. Ok? Aqueles que foram maltratados, chamando as pessoas para coisa boa, mas sendo rejeitados e maltratados. A oferta, viu? Garoto crente. Você é um garoto crente. Garoto que aprendeu o princípio, né? Está aplicando já desde pequenininho. Vê que ele não pediu nem o dízimo, é a oferta. Bem claro. Vamos lá. Onde que eu farei? 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso não aconteceu não, viu, irmãos? É só para tipificar juízo. Vamos lá. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas
a quanto encontrardes. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Até aqui. Então, saiu de um grupo específico, que tinha sido os primeiros convidados, eles recusaram. E aí se abriu o leque para muitos outros. Existe aí uma inferência sobre prioridades. O evangelho inicialmente era pregado a quem? Aos judeus. No tempo de Jesus, primeiro a casa, de Israel. Mas muitos dentro da casa de Israel rejeitaram. E aí se abriu para os outros de qualquer lugar. Esses outros entra a era dos gentios, que somos nós. Existe uma inferência aí, é isso aí. Os primeiros convidados deveriam ter aceito, não aceitaram. Se abriu e se botou todo tipo de gente. Esse todo tipo de gente é a época da igreja, é a era da igreja. Ok? E aí segue o texto. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Penetra. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa sentença aqui deveria fazer a gente tremer sempre, né? Isso aqui deveria fazer a gente pensar sempre. Muitos chamados, poucos escolhidos. É lógico que ninguém é expulso de festa amarrado de pé e mão, né, irmão? Só porque estava de penetra. Imagina a cena. O cara é maniatado de pé e mão e jogado pela porta fora assim. Mas essas construções, dessas imagens é para deixar um recado bem forte, né? Olha, se não tiver a veste certa, está fora. A ideia é essa. Ok? E nós vamos falar muito sobre veste nessa primeira parte da lição. Veste tem a ver conosco. Veste não é roupa de pano. Veste ali é reflexo da própria alma do indivíduo. As vestes espirituais não são as vestes físicas. Espiritual. Nós vamos ver isso, tem passagem para a gente ver isso com bastante propriedade. Amém? Mas ali compara o reino a uma festa de casamento do filho. Ok? Isso é uma síntese, de todo chamamento, de todas as épocas, de todas as eras. Venham para ter comunhão com o filho. Venham para entrar na festa do filho. O filho já tem a festa preparada pelo pai. É o reino. E quem quiser se embaraçar nos seus próprios projetos, fica fora da festa. Há outro evangelho que fala, rogo que de me tenha por escusado, porque arranjei uma junta de bois. Eu tenho que testar meus bois. Percebam que há uma decisão, não é? E há uma escusa do convite. Avança aí para mim. Muito bem. Os homens, no poder das suas livres escolhas, rejeitando a honra por motivos egoístas e mundanos. Há uma alusão aos judeus contemporâneos de Jesus que não perceberam o tempo da sua visitação como oportunidade de desfrutar a graça. Essa expressão, tempo da sua visitação, é um termo bíblico, amém? É como se os judeus do tempo de Jesus não tivessem percebido o que estavam vivendo. Que período estavam vivendo? Deus deixou o povo de Israel por 400 anos sem um profeta. Sem ninguém, não levantou ninguém. Depois de 400 anos levantou João Batista. E na sequência vem o Messias. Então, preste atenção, queridos. Quem viveu naquela época, principalmente os judeus religiosos, eles não perceberam que o Messias estava ali. Tanto é que não o aceitaram. Não o reconheceram. O tempo da sua visitação. Então, para cada geração,
uma oportunidade para cada geração, uma visitação. Amém? Todo mundo entendeu? E o texto diz que eles não quiseram. Aí tem uma consideração a fazer. Pode todo mundo rejeitar a graça? Só os eleitos. Não é só eleito que rejeita a graça, pode rejeitar a graça? Vamos lá, vamos pensar. Muitos são chamados. Não todos são chamados. Se você colocar que a criatura também é chamada, você está colocando toda a humanidade. Não diz que toda a humanidade foi chamada em Cristo. Diz que muitos foram chamados. Há um grupo, há um número. Ok? E dentro dos chamados tem os escolhidos. Tem que ser pensado. Não é a humanidade toda. É para os chamados. Mas dentro do chamado tem os selecionados, os escolhidos. Os aprovados. Se a gente não for específico assim, a gente coloca toda a humanidade como potencialmente chamada. Pastor, esse chamado aí, é chamado, como diz lá em Romanos 8, ou é chamado de ser predestinado? Nesse caso aqui é mais como Romanos 8, 8 a 11, né? Temos que lembrar o seguinte, Paulo vai explicar isso. Eu não vou entrar tanto no mérito porque seria uma aula à parte. Tem muito conteúdo. Mas em Romanos 8, Paulo está mostrando que os judeus tinham prerrogativas, privilégios. Dele são cultos, oráculos, dele é a lei, do povo de Israel. Ok? E aí Paulo vai fazer toda uma argumentação. Por que os gentios que não procuravam a Deus foram alcançados e os judeus que já procuravam a Deus foram rejeitados? Tem toda uma argumentação em mais de cerca de uns 5 capítulos. Ok? Então, no tempo da vinda de Jesus, prioritariamente, eu falei aqui, a pregação deveria alcançar a casa de Israel, os filhos de Israel. Essa era a ordem dos fatos. Primeiro Israel e só depois os gentios. Percebam no ministério do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo já começou como apóstolo dos gentios? Não. Ele começou pregando nas sinagogas, para o povo de Israel. Prioridade foi o povo de Israel. Depois de um tempo que o povo de Israel, os religiosos, endureceram, fecharam o coração, Paulo diz, então, agora me vou para os gentios. Ele mudou a direção, mas em prioridade Israel. Ok? É nesse sentido. Mas aí a gente pode ampliar um pouquinho mais o conceito. Existem predestinados que não vão ser selecionados? Sim ou não? Sim, pô. Não podemos cair no erro do Calvino. Você já é salvo, salvo para sempre, eternamente, amém. Não é? Seria um erro dizer que todo aquele que Deus elegeu, todo esse já é vitorioso e salvo. Isso não é assim, porque tem a perseverança, tem a possibilidade de apostatar da fé, de cair da fé. Amém? Não podemos cair nesse erro. Então, de fato, alguns chamados não vão ser escolhidos por causa das suas próprias escolhas. Livre escolha. Ok? Livre escolha, para mim, é chave para o entendimento de tudo, quase, que tem na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 13, 46. Vamos ver se isso consubstancia. Está fazendo diferença? Tá. É só economia mesmo. E está interferindo no som, em alguma coisa. Atos 13, 46. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, os judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Por que era primeiro para os judeus? Porque tinham essa prerrogativa, era o povo eleito.
É o povo que Deus tirou do Egito, tratou com mais de 2000 anos, até vir a Jesus, certo? Então eles tinham toda uma prerrogativa. Em primeiro lugar para eles, para vós outros, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, apóstolo Paulo, vamos lá? Posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais, indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para o gentio. Esse é o momento de virada no ministério de Paulo. Ele para de priorizar a pregação para os judeus, isso os outros apóstolos vão continuar fazendo, mas ele agora se volta para ser para os gentios. Paulo vai se voltar para os romanos, vai se voltar para aqueles que não eram judeus. Ok? Esse é o ponto de virada. Mas deixar claro que houve uma rejeição da mensagem. Mas eles tinham o direito de ouvir em primeiro lugar. Era o direito, prerrogativa dada por Deus. Todo mundo entendeu isso? E aí você lê lá de Romanos 8 em diante, você vai ver, né? Infelizmente ficaram endurecidos e entrou a igreja gentia. Mas eles vão ser restaurados. Romanos 11 fala cabalmente que eles serão restaurados. Então, ainda que leve esse período todo de anos, o final da história é a restauração de Israel. Ok? Todo mundo pegou? Então vamos lá. Só para contextualizar. Para quem eram aqueles convidados que rejeitaram o convite do casamento lá atrás? Judeus. Avança aí para mim. Ali até botei uma ilustração, o cara sendo tirado à força ali, os servos arrastando, o cara já estava até encostado na mesa. Está vendo ali o penetra? Já estava já comendo e tudo, tadinho. Tadinho nada. Ele é indigno de estar ali. Descobriram ele ali no meio da festa. É pitoresco, né? É pitoresco, mas é muito sério, sabia? É muito sério, sabe por quê? Ele tipifica o rejeitado. Aquele que não tem direito de estar junto com os santos. Ele vai ser tirado à força, lançado nas trevas. Tipifica a rejeição. Eu chego a imaginar, pastor Damásio, que isso aconteça até no dia de Cristo. Porque alguns vão ser arrastados à força para o tribunal. E no tribunal serão rejeitados. Por causa das suas iniquidades. Volto a afirmar, veste tem a ver com a alma. Tem a ver com o espiritual, não é o físico. Não é que o cara não tinha uma roupa direita para estar no casamento e foi expulso porque não tinha roupa. Não é isso. Ele não tinha condições de estar no meio dos santos. Ok? Vestes espirituais. Não tinha atos de justiça, não tinha revestimento de espírito, não tinha revestimento de nada. Ele não pertence aos santos. Ainda dentro do contexto da parábola, quando os convidados já estão na festa, é encontrado um que não tem vestes nupciais. Esse é identificado e expulso e lançado fora. Isto diz respeito ao que não revestiu sua alma com o Espírito de Cristo, por estar em iniquidade, sendo reprovado, sentenciado às trevas. Lembre-se, nós vamos ver agora textos que falam sobre isso. Nós vamos agora para o espiritual. Todo aquele que se une a Jesus, só se uniu a Jesus pelo Espírito. Entenda isso, ninguém pode estar em Cristo se não for recipiente do Espírito Santo. Ninguém. A pessoa pode estar numa congregação, ela pode estar fisicamente no meio do povo de Deus, ela pode frequentar um culto, mas não é considerada de Cristo se não recebeu o Espírito dele. Os que são deles, os eleitos, recebem Espírito Santo. É o selo, é o distintivo, é aquilo que distingue ele do restante da humanidade, é o Espírito. Amém? Todo mundo sabe, isso é básico, né? Bem basilar. A palavra chega a dizer, apóstolo Paulo, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto. Não tem Espírito. É do Senhor, recebe o Espírito. Não é assim? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração
o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Pelo fato de você ser filho, você recebeu o Espírito Santo. É o que testifica que você é filho de Deus. Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, não é filha de Deus, por conseguinte, não recebeu o Espírito de Cristo, não é do Senhor Jesus Cristo particularmente. Enquanto corpo do Cristo, noiva, corpo do Cristo, e por aí vai. Só faz parte do corpo do Cristo quem nasceu do Espírito. Só faz parte do corpo do Cristo quem nasceu do Espírito. Quem não nasceu do Espírito não faz parte do corpo do Cristo, por mais que caminhe 50 anos no meio do povo de Deus. Entenderam isso? Eleito tem que ter selo do Espírito. Sem isso não é eleito. Agora, o camarada pode receber o selo do Espírito e, com o Espírito Santo, viver uma vida de iniquidade. Aí não tem jeito. Não é que não tinha o Espírito. É que mesmo mediante o Espírito que tinha dentro dele, ele optou, ele escolheu, livre escolha, uma vida de iniquidade. Aí entra no caso mais grave, né, de extinguir o Espírito, de perder, cair da graça e por aí vai. Ser rejeitado, cai lá em Hebreus capítulo 6, por aí vai. Amém? Está tudo claro aqui até agora? Alguma dúvida? Então vamos adiante. Gálatas 3, 27. Leia aqui em voz alta, vamos lá. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. O revestimento é o Espírito do Senhor em nós. Agora a palavra que é usada ali é característica dentro daqui que nós estamos estudando. Revestir. O que significa revestir? Vestir por cima. Vestir por cima. Então aí começam as metáforas espirituais, né? Nós, enquanto homens de carne, sem o Espírito, antes vimos a Cristo, nós não éramos revestidos de nada. É a nossa alma pelada. Ok? Nossa alma pura, só a nossa alma humana. Caída e tendenciosa ao pecado. Aí, quando vamos a Cristo, nos tornamos um Espírito com Ele, recebemos a porção divina, o Espírito Santo. Agora estamos nos revestindo de Cristo, vestindo por cima Cristo. Todo mundo pegou a metáfora? A alma pura, e depois recebe o Espírito, fica revestida do Espírito, revestida de Cristo. Então, vamos ver mais texto que fala sobre isso. Tem até uma ilustração aqui de uma pessoa recebendo uma veste nova. Avança aí para mim. Paulo vai discorrer sobre isso. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 e 5. Eu acho que aqui é onde fica mais clara essa questão. Verso 2 em diante. Vamos ler, igreja. Isso aqui é muito bacana. Vamos lá? E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos, vestidos por cima da nossa habitação celestial. Esse texto é bacana porque a maioria dos comentadores não enxerga que está falando de metáfora da alma e do espírito. Alguns enxergam ali que nós vamos morar no céu, em cima desse texto. Olha lá, ó, a habitação celestial, eles linkam logo com as mansões celestiais. Não é isso? E nós estamos aqui numa morada de barro aqui na terra, uma morada fraca, e nós vamos ganhar as mansões, um quartinho lá na Nova Jerusalém. O texto não fala nada disso. Nada disso. Ele está falando da própria constituição dele. A morada que ele está ali, a morada fraca que ele habita, tabernáculo é tenda. Tenda, morada, né? No Oriente Antigo, a casa era uma tenda. A alma está tabernaculando num corpo. O corpo é a morada da alma. E é isso que ele está falando. Não está falando nada de Nova Jerusalém. Ele vai falar, né, que está nessa habitação, mas quer ser revestido daquilo que é celestial. Verso 3, igreja, vamos lá. Se, todavia, formos encontrados
vestidos e não nus. Perceba que não está falando de Nova Jerusalém, porque não tem sentido a Nova Jerusalém ser uma veste. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Então, está falando da nossa condição interior. Nu significa sem veste, sem Espírito Santo, sem Espírito de Cristo. É a alma pelada. Ser encontrado significa que vai haver um momento da nossa visitação, do nosso encontro. Tanto diz respeito à nossa passagem para a morte, como diz respeito a alguns que não vão morrer, à vinda de Cristo. Como o Senhor encontrará alguns de nós? Ou vestido ou nu. Bem claro, não está claro? Então, há a possibilidade de um eleito estar nu? Sim. E a maioria de nós tem que ser encontrado vestido. Tem que estar com o Espírito Santo. Amém? Se não entender isso, a passagem fica muito complexa e confusa. Então, há a possibilidade de um eleito ser encontrado nu. Não é o ideal. É melhor estarmos vestidos. E aí ele vai especificar, verso 4, igreja, leia em voz alta. Pois, na verdade, o que estamos nesta morada, tabernáculo é morada, gememos, angustiados, não por queremos ser despidos. Então, presta atenção. Nós estamos aqui, nesta habitação de carne aqui, esse corpo. Tem gemessão? Tem, pô. Tem dor, tem angústia, tem um monte de problema, enfermidades, neuras na mente, nem tudo é corpo, né? Mente também doente. Aqui estamos passando um monte de problema, um monte de prova. Nós gememos, mas não queremos ser despidos, perder o que temos. Certo? Mas o quê? Revestidos, para que o mortal, aqui Paulo sai da metáfora e começa a falar de maneira mais clara. Para que o mortal seja absolvido pela vida. O que é mortal em nós? Nossa alma é imortal, na verdade. A nossa constituição é mortal. Essa constituição vai ser revestida de vida. Revestida de vida não é a vida primária que nós já temos, é a vida eterna, a imortalização dessa vida. Todo mundo acompanhou? Então existe uma condicional. Para eu ser revestido de vida eterna, eu tenho que estar vestido de Cristo. Se eu for encontrado sem Cristo, eu não sou revestido de vida eterna, de glória, de corpo glorificado. Não tem nada disso para mim. Por isso a necessidade da perseverança até o fim. E aí Paulo vai falar qual é a nossa garantia. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, do seu Espírito. Então tem tudo a ver com alma, corpo e corpo glorificado. Todo mundo entendeu? Está claro? Alguém quer fazer pergunta? Pelo silêncio que se fez, quem cala consente. Mas não é nada novo, né? A maioria de vocês já conhece tudo isso. Está ainda pensando. É muito simples. Não pode ser encontrado nu. Está falando de veste do corpo? Não, está falando da alma. Ok? Não pode ser encontrado sem revestimento do Espírito. Sem Espírito, está fora. Simples assim. O apóstolo Paulo classificou a igreja como a noiva, esposa de Cristo, que se prepara para o casamento, ataviando-se com boas obras. Tem os textos ali, vamos destacar alguns, mas o acréscimo em Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15 está entre parênteses, significa que não foi João que escreveu. Algum amanuense depois acrescentou mais um pedacinho.
Mas todos esses textos comungam na mesma visão. Apocalipse 19, 7, igreja. Vamos ler juntos? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui tem que fazer devagar, senão atropela. Leitura dinâmica aqui não ajuda. Vamos lá. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma se ataviou, se vestiu. Ataviar é o ato de se vestir. Perceba a condicional aí implícita aí. Por que pode casar com Cristo? Porque está vestida. Porque ela se vestiu. Tem uma ação do livre-arbítrio, da livre escolha da pessoa. Ela se vestiu. Não foi Cristo que a vestiu. Entenda isso. Já vi gente explicar essa questão aí de maneira equivocada. Sabe? Tipo assim, a igreja está do jeito que está hoje na terra, bagunçada, dividida, cheia de escândalo, mas Jesus vem do céu e passa um manto de glória sobre a igreja e ela fica santa. Você já ouviu essa loucura? Passar o manto de glória na igreja? Como é que alguém que está em pecado, em adultério, em ladrão, dentro da igreja, e Jesus passa um pano assim e ela fica santa? Não, isso não existe na Bíblia. Isso é completamente uma heresia, uma ideia herética. Seria muito fácil. Muito fácil, porque aí ninguém perderia a salvação, né? Claro, pô, vive a vida torta do jeito que quiser, no final Jesus vem, passa um manto de glória e limpa. Não é assim, não. Ela se esforça, ela se atavia. A ação de se ataviar é da esposa, não é do Cristo. O que Cristo oferece para a esposa se ataviar? O linho finíssimo. Ele financia, ele possibilita, mas os atos de justiça é da noiva. Tem que praticar obras, senão nada feito. Amém? Não nos é imposto uma salvação goela abaixo. Nem somos beneficiados de uma salvação em que nós ficamos tranquilos, sem fazer nada, só sendo carnais, e por último Jesus nos santifica. Não é assim. Existe ação exclusiva da noiva para se preparar para casar com Cristo. É assim que é. Então, aqui, ó, foi-lhe dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente, puro, é graça. Vai explicar o que é o linho finíssimo. O que é o linho finíssimo? Vem a metáfora e vem a explicação da metáfora. Diga aqui comigo, linho finíssimo. Atos, atitude, ações de justiça dos santos. Então, quando andamos na verdade de Deus, praticamos a palavra, operamos a palavra, nos revestimos de linho finíssimo. Amém? Dá um passo no microfone aí. Ali está escrito, foi dado, né? Então, vestir é obrigação da noiva, né? Coloca ali. O marido já deu o recurso. Já deu o recurso. Agora, vestir, cabe à noiva vestir-se. Não existe no dia do casamento o noivo ir na casa da noiva para vestir a noiva. No dia do casamento. Não é assim que funciona. A noiva se prepara para se casar. Toda noiva, qualquer cultura do mundo, a noiva se prepara para o dia do casamento. Ele deu a graça, facultou a graça, mas agora é a noiva que, por atos, essa palavra atos aí é fundamental para o entendimento. Não é na inércia, não é só pela fé, é por atos, atitudes. Atitudes que vão ataviando a noiva. Ok? Tu não pegou? E aí o verso 9 celebra o dia do casamento, que ainda não aconteceu. Vamos lá? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia. Isso aqui é a palavra legal, irmão. Ceia, comida. Ei, quem gosta de comer? Eu.
Comida, comida. Ceia das bodas do Cordeiro. Já foi em casamento, até de pobrinho, irmão. Rola um negocinho, não rola? Eu diria que eu como melhor em festa de pobre do que em festa de rico. Chega um negocinho assim, um canapézinho assim, pequenininho. Festa de pobre rola, né? Como é que é? Um feijãozinho, né? Rola um caldo verde, rola os pastéis. Oi? Ceia das bodas do Cordeiro, vai ter comida, vai ter celebração. Por isso que o reino começa com essa figura de casamento, né? Porque vai ser algo extraordinário, vai ter sentar-se à mesa com Cristo no reino, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Tem sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa é para cear, para comer. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, o reino é inaugurado com festa, depois da batalha. Tem batalha, tem morte, tem destruição, tem reconstrução. Depois tem um festão para todos os povos, de Isaías, para todos os povos, um banquete de comidas gordurosas, vinhos clarificados. Vai chegar o dia da festa. Amém? Tem nada a ver com o céu. No céu não tem comida. No céu não tem comida. É aqui na terra. Avança para mim. Chegamos na primeira parte. Alguma dúvida nessa primeira parte? Claro, né, irmão? É bem clarinho, né? Então vamos para a segunda parte. Outra parábola sobre casamento. Quem são as 5 virgens nécias e as 5 virgens prudentes? Nécia é tola. Dá-se para traduzir até por estúpida. Pessoa sem senso, né? Sem juízo. Essa parábola das 10 virgens foi usada por Jesus numa sequência escatológica. A parábola das 10 virgens tem que ser analisada do ponto de vista de uma continuidade. Ela está dentro de um contexto de parábolas que vem se seguindo. Se você examiná-las, eu separei porque separei por temas, né? Então, algumas dessas parábolas que falamos aqui já foram estudadas em outras temáticas. Mas, olhando para o conjunto, Mateus 24 fala sobre os dias de Noé, compara com os dias de Noé. Depois vem a parábola do pai de família que não sabe a hora que vem o ladrão. Depois o servo mau, que não sabe a hora que seu senhor virá. Perceba que todas elas, os dias de Noé, o ladrão que vai chegar e tudo mais, diz respeito ao quê? Qual é a palavra que está em voga aí para sintetizar tudo isso, essas ideias? É o tempo do fim. Qual é o conselho, você lendo essas parábolas? Não, que Jesus vem, mas ninguém sabe a hora. Vigiar, prontidão. A palavra que eu queria que vocês falassem era prontidão. Prontidão. Vigiar faz parte da prontidão, está pronto. Porque você não sabe que hora que vai acontecer. A ênfase é essa. Qual é a hora? Ninguém sabe, fique pronto. Enfatiza a necessidade de prontidão, em vista da demora da vinda do rei e do desconhecimento preciso do dia e hora da sua vinda. Parábolas das 10 virgens têm o mesmo viés, o mesmo sentido. Exorta sobre estar preparado. Antes de entrar na parábola propriamente dita, Lucas 12, 35. Vamos lá, igreja. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias, lamparinas. O que te faz pensar isso aí, irmãos? Esse primeiro texto aí, Lucas 12, 35. Vamos lá, pensa aí. Esteja com o corpo vestido e com a lamparina na mão. É a figura de quem? Sim, mas independente das virgens. Você vê uma pessoa vestida com um vigia, em vigilância. Quem é que fica pronto à noite com a luz à mão?
vigia, um vigilante. Alguém que está ali de prontidão. Ok? A lâmpada para iluminar, porque está tudo escuro. E ele está ali pronto, vestido, preparado. Diz respeito à prontidão, irmãos. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Qual é o contrário dessa postura de vigilância? Vestido com a lâmpada na mão de noite. Apagada. Quem está com a lâmpada apagada está dormindo. E também não está vestido, né, irmão? Quem tá dormindo está de pijama. É claro, querido. A palavra vai usar essa metáfora mais adiante. Nos despamos das roupas das trevas. Pijama. E nos vistamos da armadura da luz, das vestes de luz. Tira essa roupa de dormir aí. Desperta tu que está dentre os mortos. Levanta. Acorda. Então, as vestes vai dizer muito a respeito da prontidão ou não prontidão daquela pessoa. Se ela está vestida ou não está vestida. Se ela está mantendo a candeia acesa ou não. Se ela está acordada ou não. E aí entramos na parábola das 10 virgens. Vamos lá. Leia comigo, você vai cansar da minha voz. A minha voz vai te embalando, vai dando um sono. Vai dando um sono. Já está dando aqui na irmã Cristina já. Então, mesmo que eu fale alto e grosso, mas ainda assim embalo o sono de vocês. Vamos ler que vocês acordam, vamos lá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu achei interessante que as parábolas dizem, o reino dos céus é semelhante a isso. O reino do céu é semelhante àquilo. Nesta passagem não diz será. Aponta para futuro. Essa é a única que não fala no tempo presente, ela será. Pega os detalhes aí. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O âmago é sempre a questão da demora da volta de Jesus. O noivo tarda, está demorando. Em breve já dura 2000 anos. Breve venho, tem só 2000 anos. A gente só vive umas dezenas de anos, tem só 2000 anos, que breve. O noivo tarda. Todas foram tomadas de sono e adormeceram. Verso 6, igreja. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Perceba que elas saíram para comprar ainda, tentaram correr atrás. Chegou o noivo. E os que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, a parábola está ali. Eu diria para vocês que é uma das mais difíceis de interpretação. Você pode ter uma camada de interpretação bem superficial sobre essa parábola. O pastor de vocês não só construiu a lição, como eu tive que estudar,
abrir várias Bíblias comentadas, todas elas, King James, todas as que eu tenho lá, tem dezenas de Bíblias, né? De vários tipos, Bíblias de estudo. Pesquisei inúmeros comentaristas na internet, apologistas. Cada um chuta para um lado. Se fosse fácil essa interpretação, seria mais ou menos uniforme, unânime. Mas muitos chutam para um lado, outros chutam para o outro. Uns acreditam que as 10 virgens são só o povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja. A maioria acredita que seja a respeito da igreja. Então há interpretações diversas. Alguns acreditam que é só Israel do tempo do fim, nem é Israel do tempo de todas as épocas, só do tempo do fim. Então há controvérsias. Ok? Para a gente poder entender um pouquinho melhor essa dinâmica dessa parábola, eu consegui achar um filminho. Tempão que eu não boto filminho, né? Apaguem as luzes aí. O filminho está muito bem interpretado, está igualzinho da época. Ai, que bacana. Não sei se o áudio está tão alto, então preste atenção. 6 minutos só. Solta aí, solta o dedo. Congelou? É só clicar na imagem. Aí, clica na imagem mesmo que vai.
É isso aí. Legal, né? Pode acender as luzes. Não ficou bacana essa dramatização? Bem caracterizada, bíblica, corretinha, e dá para a gente uma visão melhor. Às vezes nós só lemos e não entendemos todos os contextos. Ou vemos uma foto, uma imagem, uma ilustração, não entendemos os contextos. Mas com a dramatização ficou muito claro. Não ficou claro? Por que aquele grupo ficou barrado e o outro entrou? Está claríssimo, né? Preparação. Quem estava preparado entrou, quem não estava preparado, fora. Simples assim. Então vamos ver alguns detalhes que a gente pode aferir dessa parábola. Plano de fundo cultural do casamento judaico. Vocês viram o noivo ali vindo debaixo daquela, né? Daquela armação ali e tal. É assim que é no contexto judaico. Dentro do contexto histórico e cultural, o noivo era acompanhado dos amigos e vinha à casa da noiva para buscá-la. Então, na cultura judaica é assim. Tem estágios o casamento. O noivo vem e vem com uma comitiva de amigos, enquanto a noiva está junto de uma comitiva de damas de companhia, ou madrinhas. Esse é o contexto judaico. Uma certa hora da noite, o noivo vem, ele é anunciado que está vindo, e aí as damas vão com as suas lâmpadas iluminar o caminho para o noivo chegar até a noiva. Todo mundo pegou? Vocês viram isso, né? Então, vamos lá, esse sentido. As 10 virgens eram damas de companhia, madrinhas, que iam ao encontro do noivo com tochas acesas, iluminando o caminho. Numa segunda etapa, os noivos chegavam à casa do pai dele para consumar a celebração do casamento. Então, a dinâmica era essa. O noivo vem para pegar a noiva na casa dela. Depois saem os dois e voltam para a casa do pai. Essa metáfora é bem fácil de entender, né? Então, está dito aí como é o sistema do casamento judaico. Questões interpretativas, pontos difíceis. É unânime o discernimento que Jesus é o noivo em sua segunda vinda. Isso aí ninguém discute. O noivo é Jesus. Avança aí para mim. Nós temos algumas questões para raciocinar. Questão número 1. Onde está a noiva? Aí a dificuldade de alguns é o seguinte. As madrinhas não são a noiva. Ou são a noiva? Não na cultura judaica. Mas se nós excluirmos ali as 10 virgens, cadê a noiva na parábola? Ela não aparece. E aí dá pano para manga teológico. Sabe o que o pessoal inventa em cima disso? Os pré-tribulacionistas, que a noiva já foi arrebatada. Irmão, porque não aparece na parábola. Aí fica... Não, a noiva já subiu para o céu. Antes. Olha os problemas teológicos da má interpretação. Pois é. Então, olha só. Se fosse interpretado literalmente, as 10 virgens não poderiam casar-se com o noivo. Até porque o noivo não casa com 10 mulheres ao mesmo tempo. Se fosse interpretado ao pé da letra, literalmente. As damas não casam com o noivo. Na cultura judaica, certo? É uma noiva e um noivo. Não tem uma noiva, um noivo e mais 10 de lambuja. De bônus. Não tem mais 10 de bônus nesse casamento. Sim, é isso que eu estou falando, mas eu quero fazer vocês raciocinarem. Sabe por quê? Aí depois a mais adiante vocês ficam com dúvida, vão na internet. Aí vão pesquisar na internet, vão ver inúmeras interpretações diferentes. E eles vão argumentar isso. Jesus não era polígamo, que as madrinhas não eram a igreja. Eles vão argumentar isso. Eu estou mostrando a vocês quais são as argumentações. Então, olha só,
as 10 virgens não poderiam casar-se com o noivo. Se visto de um ponto de vista metafórico, a totalidade das 10 virgens se constitui na totalidade da noiva, do cordeiro, que é o que eu acredito. Que as 10 virgens representam a noiva do cordeiro. Amém? Compreenderam? Tem dificuldade com isso? Se você for literalista, você vai dizer, não, não pode. Ali não tem a igreja, ali só tem as acompanhantes. E aí perde-se o sentido, né? Se é só para as acompanhantes, não tem a ver com a igreja gentia. Então nós estamos fora da metáfora, da parábola. A parábola não serve para a igreja. Questão 2. Por que são 10 e não 12? Detalhes, né? 10 era o número mínimo para uma reunião na sinagoga ou no sinédrio. Toda reunião, para ser oficial no tempo bíblico, tinha que ter no mínimo 10. No mínimo 10. Então 10 realmente figura como um número necessário, mas não necessariamente o número completo. Qual é o número completo mais usado na Bíblia? 12. 7 é número ligado à perfeição de Deus, à plenitude. Mas 12 é um número completo. O ano tem 12 meses, um ano completo, 12. Né? As 12 tribos de Israel, todo Israel. 12 apóstolos, círculo apostólico fechado. Então, 12 é um número completo, pleno. 10 já não é pleno, 10 é um número necessário. É um número que é preciso, mínimo, para começar alguma coisa. Todo mundo entendeu? Se fosse, né, literal, se fosse literal, 10 significaria o que para a igreja? Lembrando que só 5 entraram. Mas não é a maioria, não. Não é a maioria seria uns 70%, 80%. 50%, 50%. Meia, meia, metade. Se a gente for por esse caminho de interpretação, vai dizer que metade dos escolhidos vão ficar barrados. Mas não é isso, viu, irmãos? Não é isso. Não pegue matematicamente essa parábola, porque você vai criar forçosamente, né, uma peneira muito, muito estreita. Você está dizendo que a cada 2 cristãos, um está reprovado. Cada 2. 50%. A cada 2, um perde. Não é assim, não existe essa proporção. Não há nenhuma outra passagem na Bíblia que aprove essa proporção. De que a cada 2, um vai perder. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Então não podemos literalizar também o número 10. 10 é, simbolicamente, o número necessário. Só isso. Se você espiritualizar, se você literalizar, você cria uma dicotomia de que metade da igreja vai ser reprovada. E você não vê base nisso em lugar mais nenhum na Bíblia, que é só metade que vai ser aprovada. Muitos chamados, poucos escolhidos. Mas qual é a proporção exata? Não se aventurem em bater esse martelo, não, porque não é nosso esse entendimento. Numérica, né? Da metade. Seja metade ou não. Isso. Sim. A aplicação não tem a ver com números. O Senhor escolheu ali 5. Agora, percebam naquela dramatização, que o pastor Manuel está falando, na dramatização, a atitude das pessoas determinaram qual era o destino, certo?
e individualmente. As que escolheram não se preparar, sofreram prejuízo. As que escolheram se preparar, sofreram benefício. Escolha. Independente do número, se é 80-20, se é 30-70, independente do percentual, é estar no grupo dos preparados, só isso. Escolher estar no grupo dos preparados, só isso. Amém? Eu só não quero que vocês façam numerologia em cima do 10 ou 12, porque não fica pleno aqui nessa parábola. Não dá para fazer essa matemática tão precisa assim. Avança aí para mim. Tem mais questões. Questão 3. Se considerarmos 10 virgens como representação da igreja, então é toda a igreja. As 10 virgens seriam a totalidade da igreja, ok? Alguns interpretam que não se trata da igreja, e sim de Israel no tempo final. Vamos ver se isso é pertinente? Se fosse assim, a parábola perderia sua aplicação universal de prontidão aos que esperam o noivo. Então, só Israel teria que esperar o noivo, porque nós não precisávamos. Mas se você olhar a sequência de parábolas, todas elas falam para nós esperarmos o noivo. Porque não sabemos nem o dia nem a hora. Então, por que só a parábola das 10 virgens seria só para Israel? E as outras parábolas seriam para toda a cristandade? Quantos entenderam aqui a argumentação? A sequência de parábola vem falando, ó, vai vir o noivo, vai demorar, se prepare. Não, não é para nós essa parábola. É só para Israel. Faz sentido ser só para Israel? E nós, a igreja, não precisamos ficar vigiando e nos preparando para a vinda do noivo? Não faz sentido. Todas as parábolas da sequência falam o mesmo recado. Vigiem para entrar. Só isso. É para todos aqueles que esperam o noivo. Até porque, nos dias atuais, se fosse só para Israel, no tempo final, Israel hoje não tem um grupo messiânico que crê em Jesus tão grande quanto a totalidade. Os judeus não têm, todos eles crença em Jesus, pelo contrário. Não se aplicaria, seria inferir que só 50% dos judeus serão salvos como remanescentes. Usando a proporção de que 10, 5 são prudentes, 5 não são, se fosse aplicar essa parábola só para Israel do tempo final, o Israel que está vivo hoje na terra, e sendo metódico em dizer só 50%, é como se você dissesse, só 50% do povo de Israel vai se salvar. 50% já está reprovado. Não é isso que a parábola ensina. Esqueçamos essa questão de numerologia e entendamos o sentido. Ok? Então, eu creio que essa parábola não está falando de Israel do tempo final, mas de todos que esperam o noivo, de todas as épocas. Amém? Então, nesse caso, a parábola não mencionaria a noiva, porque aí na parábola não tem a noiva, se for excluir a igreja dessa metáfora. No entanto, só uma pequena parcela dos judeus creem hoje em Jesus, são judeus messiânicos. Eles já fazem parte do corpo de Cristo. Os judeus que creem em Jesus já são igreja. Vão ser glorificados na vinda de Cristo. Eles serão glorificados. Não faz sentido usar a parábola para dizer, esses aqui são os judeus messiânicos, esses aqui são os judeus não messiânicos. Não faz sentido. Porque os judeus messiânicos já fazem parte da igreja. A igreja é gentios e Israel, que creem em Jesus. É todo o mesmo povo. O muro da separação já foi tirado. Amém? Todo mundo entendeu? Então essa parábola não é para qualificar só Israel na parábola. Não é. É para todos os que esperam o noivo. Questão 3. Todas eram virgens. E todas tinham azeite. Perceba aí. Como essa é uma parábola com muitos detalhes complexos. Todas eram virgens, e virgem na Bíblia é virtude. Não é virtude? E ter o azeite na Bíblia aponta para o quê? Ter o Espírito.
Mas será que é o Espírito Santo que a gente tem que ver aí nessa parábola? Irmão, o negócio é estreito. Se for assim, parte das que tinham santidade, virgindade e o Espírito Santo ficaram fora do reino. Como estão acompanhando o raciocínio? Hã? É isso? Não é? Viu que é complexo? Não é uma parábola que você lê assim rapidinho e já é isso, é aquilo. Tem que pensar bastante. Senão você acaba condenando quem não é para ser condenado e interpretando errado. Todas estavam com azeite. Exatamente. Vamos imaginar, se elas são a igreja e todas têm o azeite, o que é o azeite? Sim, se for a unção do Espírito, é a vigilância. Se for a unção do Espírito, elas perderam o azeite. Acabou o azeite delas. Sim. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que nós estamos chegando ao entendimento de que as 10 virgens representam a igreja que espera o noivo, certo? Em princípio, todas tiveram a mesma primeira condição. São todas virgens, e virgindade significa pureza, santidade, e todas tinham azeite. As 5 reprovadas não eram sem azeite. Se não tivessem azeite desde o começo da parábola, elas nem seriam parte das virgens. Estaria no conjunto. Aí nós poderíamos dizer, sim, se a parábola disser assim, 5 não tinham azeite e 5 tinham azeite. Não é isso que diz. Todas tinham azeite. Só não levaram a reserva. Mas tinham azeite. Se nós interpretarmos errado, fica parecendo que as 5 reprovadas nunca tiveram azeite. Isso não é verdade. Se nunca tivessem azeite, elas nem seriam parte da noiva, elas seriam criatura, criação. Os que não receberam nada. Tem que pensar nos detalhes, certo? Todas elas tinham azeite e todas elas dormiram. Não foi só as que tinham menos azeite que dormiram. As que tinham, todas as 10 dormiram. Se todas dormiram, isso infere na igreja, significa o quê? Significa o quê? Pela demora. Alguns referem-se até à morte, porque a igreja morre, né? Os componentes da igreja morrem. Mas vamos lá, sem entrar nesse mérito da morte, que eu não acredito que seja a morte. Fala, varão. Tempo. Tempo. O tempo é o determinante, né? O tempo é a peneira, digamos assim. Mas todas dormem. Significa que não tenha percebido, não é, vou construir direitinho para ficar dentro da palavra. Não tem quem ficou vigilante o tempo todo. Todas acordaram juntas. Todas acordaram com o grito do ex o noivo. O problema não foi nem dormir nem acordar, foi o que tinham preparado antes. A totalidade das 10 dormiram. Se colocarmos para a vida da igreja, significa que nesses 2000 anos a igreja está dormindo. Fala, Rodrigão. Não, ninguém usou o microfone, deixa rolar. O pessoal reclama. Com ação, com ação.
Nós vamos ver ele aqui, está aqui, ó. Êxodo 27, 20. Ele está aqui. Mas vamos lá, vamos entrar em alguns méritos aí, Rodrigo. Vamos lá, nós estamos sendo bem criteriosos, tá certo? Vamos lá, vamos devagar. Sim. A questão é, o que eu ainda estou tentando fazer vocês raciocinarem. Se isso é uma parábola para toda a igreja, significa que toda a igreja dormiu? Vem dormindo ao longo dos séculos? É a igreja só do tempo do fim que está dormindo? Porque é bem próximo da vinda do noivo, né? A gente tem que desdobrar a nossa mente para ver os detalhes e tentar aplicar, irmão. Senão fica muito superficial a nossa análise, né? Então perceba o seguinte, todas dormiram. Vem o grito, eis o noivo. Todas acordam. Porém, a distinção é algumas já sem condição e umas com condição. Preparada e não preparada. Amém? Não vou entrar no mérito quem deu o grito, porque existem outras interpretações dizendo que tem uma outra parcela da igreja fora das 10. É outro grupo. Dá para a gente viajar tanto assim em cima dessa parábola? Eu estou falando dentro do escopo da parábola. Tá certo? Então tem um grupo que sempre ficou acordado fora das 10. Entenderam? 3 grupos. Então tem 3 grupos. Pois é, essa falta de vigilância, né? Essa indolência do sono. Eu não acredito em dormir e morte. Eu acredito em essa baixa de vigilância. Se dormir, está relaxado. Relaxado. Eu não acredito na baixa da morte, eu acredito no relaxamento. Agora, aqui é muito interessante, diga, fala, varão. Fala, você. Em toda a Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo. Como deveriam, mas chegaram a ter óleo. O pessoal está pedindo o microfone. Eu estou pedindo para terminar a aula, faltam 2 slides só. Agora que eu vou dar o microfone, já vou terminar a aula. É que o pessoal em casa está acompanhando, não está ouvindo o que você está falando, por exemplo, Isaac. Mas nós temos que entender que todas tinham óleo. Senão você começa a colocar que, algumas que perderam porque nunca tiveram. Os calvinistas vão atacar por esse lado, nunca foram. Mas o texto não permite a interpretação de que nunca foram. O texto aí não permite, todas eram. Todas eram virgens e todas eram com óleo. Virgindade é símbolo de santidade, sim. Certo? Eu acho que vai atrapalhar o finalzinho, porque ainda tem alguns textos para ler. Mas eu acho que vai chegar no mesmo caminho que você está chegando. Diga, minha irmã. Isso, exatamente. Isso, irmã. Raciocinando espiritualmente. Ali não fica claro na metáfora, não é? Parece que naquela ilustração dramatizada, é uma síntese, né? É bem sintéticazinha, rapidinha. Não entra nesses pormenores. Por que elas perderam? Por que o delas acabou? Parece que gastou tudo. Vamos lá, vamos falar sobre isso.
que a irmã deu o gancho aí. O azeite era trago ao sacerdote pelo povo de Israel para o candelabro. O irmão Rodrigo salientou isso numa reunião que nós tivemos, ele me salientou isso. Êxodo 27, 20, olha aqui, ó. Leiam comigo, por favor, estamos no finalzinho da aula. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para o menorá, ok? Para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite que era trago por Israel alimentava o menorá. Menorá tinha um copinho, cada lâmpada dessa, um pavio, colocava azeite, acendia, e o menorá estava dentro da tenda da congregação, dentro do santuário no deserto. Depois vai para o templo também, mas qual era a ordem? Que trouxessem o azeite para continuamente, e a palavra que eu amei que a irmã falou, manutenção. Eu uso muita expressão aqui, é manutenção da fé. O que é manutenção da fé? Você é cristão, mas você não ora, não busca, não jejua, não faz nada, não lê a Bíblia. Você quer o quê, criatura? Você pensa que você creu lá atrás e você negligencia todos os princípios de manutenção da fé e vai continuar firme na presença do Senhor? Não vai. Manutenção da fé é fundamental. Você precisa caminhar, você precisa fazer obra, você precisa orar, estar na presença do Senhor, você precisa ler a palavra, para o Senhor se revelar através da palavra para o seu coração. Tirando essas manutenções da fé, o que resta? Muitos cristãos começam de uma forma e, infelizmente, terminam de outra. Conhecemos um monte que está fora do Evangelho. E a primeira coisa que fazem é sair para o mundo, beber, curtir a vida. Por que aquele que antes caminhava não caminha mais? Está no mundão, perdidão. Houve uma negligência na manutenção da fé, na manutenção do azeite, do óleo. Tem que ter manutenção, tem que ter continuidade, senão perde, a lâmpada apaga. Mas há um detalhe aqui, na parábola, que manda ir lá comprar. Aí já não posso aplicar essa expressão comprar ao Espírito Santo. Ok? A gente passa por cima desse comprar como adquirir. Mas comprar literalmente não pode. Ninguém compra o Espírito Santo. Alguém pode comprar o Espírito Santo? Adquirir, para tentar recompor, né? Recuperar. Mas no termo lá na parábola é comprar. Comprar. Se eu não tiro essas ambiguidades, irmão, dá ruim no entendimento. Vai e compra. Então quando você estiver fraquinho, você vai comprar a unção. Como? Adquirir renovo, buscar o renovo. Mas não comprar. Tirar o termo comprar, sabe de questão? Atos 8, 19, teve um cidadão chamado Simão que quis comprar o Espírito Santo. Com dinheiro, não pode, não dá. O Espírito Santo é dom, é dádiva de Deus, não tem como comprar o Espírito Santo. Ele tentou comprar, ele disse assim, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, por meio de dinheiro, o dom de Deus. Ninguém compra Espírito Santo. Naquela parábola fica assim dramático, porque elas estavam com tudo para entrar, na hora deu ruim, e elas ainda tentam desesperadamente recuperar o que perderam. Desesperadamente. Só que quando volta já está fechado. Não são negligentes no ponto que não estão nem aí se Jesus chegou. Não é isso, elas tentaram até. Aí remete a outras passagens, irmãos, tão dramáticas quanto essa. Não é dramático quando fecha a porta e barradas ficavam, e aí até deixam cair assim a lamparina no chão, né? Em câmara lenta para dar aquele drama. Perda de tudo. Então há inferências na Bíblia que aquele que tem lhe será dado mais. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será
tirado. A perda, aí existe a possibilidade da perda da unção. Tem a possibilidade da perda da unção. Amém? Isso é possível perder a unção. Aqui, ó, às 10 com a lamparina, no começo todo mundo acesa. Mas depois às 10 dormem. Só para guardar na sua mente que todas as 10 tinham e todas as 10 dormiram. Avança aí para mim. Para finalizar essa lição. Ainda no contexto, todas dormiram, por causa da demora do noivo. Se diz respeito à igreja, 100% estão dormindo? Não. No entanto, as 5 prudentes são qualificadas como apercebidas, no português. No grego quer dizer preparadas. Em português é apercebida. O que é uma pessoa apercebida? Ligada, né? Atenta. Mas no grego a palavra não é apercebida, a palavra no grego é preparadas. Então, preparo é fundamental. Essa manutenção, essa prontidão, fundamental, ok? Tem uma percebida só em português. Tem uma ideia teológica diferente. Não, porque tem muita gente com ideia. Não, o sono teológico. Ela cunhou um termo agora gostoso. Todo mundo está no sono teológico. Mas, porém, essas pessoas estão no sono teológico, mas elas estão buscando a Deus, estão buscando ali com sinceridade. Não posso colocar elas as que não têm. Elas não têm o entendimento. Pensa o seguinte, Deus não cobra nada ao homem que não tenha dado. Não é? Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Então, Deus não pode cobrar o que a pessoa ainda não recebeu de iluminação. Não pode. Então, o fato de elas estarem no sono teológico, essa confusão aí babilônica, não necessariamente quer dizer que elas estão despreparadas. Estão buscando a Deus, estão fazendo as obras. Sim. O ideal seria que elas despertassem também do sono teológico. Sono teológico vai entrar para o meu cardápio de repertório. Sono teológico, eu acho que é o melhor sono que... Não é correto dizer isso, sono teológico? Eu acho que é legal. Gostei. Vou adquirir, vou guardar aqui na minha cachola aqui, sono teológico. Mas o sono teológico ainda assim não justifica se a pessoa está imprudente ou não. Porque mesmo no sono teológico, tendo uma interpretação teológica diferente, a pessoa está ativa, está trabalhando para Jesus, está ganhando alma, está buscando, está orando, está totalmente preparada. Sim, é lógico que algumas heresias, aí vai para o caminho das heresias, é morte. Heresias são morte. Não é? Você está lá numa seita, é morte. Mas, de modo geral, a noiva tem esses problemas. A noiva, como de modo geral, tem problemas de interpretação, apostasias, outras coisas mais, teologias várias, interpretações várias, mas não podemos rotular que todo mundo que está numa interpretação diferente, que não chegou ao entendimento pleno, já está condenado. Não pode. Porque tem muita gente boa fazendo a obra. Muita, irmãos. Muita gente boa sendo missionário, gastando a vida para Jesus, indo para outros países para pregar o Evangelho. Então não podemos jogar eles nas 5 imprudentes. Então vamos lá. É notável que as 5 virgens dessa tinham azeite, certo? O azeite lhes faltou por falta de prontidão, o que demonstra negligência. E a negligência na manutenção. O determinante é a negligência. Não diz necessariamente na parábola pecado. Naquela parábola não tem conotação de pecado. Tem falta de preparo. Negligência é pecado. Até negligenciar fazer o bem é pecado. Mas não podemos usar isso para dizer assim, pecaram. Taxar, não pode.
Ser negligente vai levar ao pecado. Vê o crente negligente, como é que ele caminha? Não é? O crente negligente fala palavrão, ouve porcaria, vê porcaria, todo enrolado. O crente negligente, ele está caminhando para a perdição. Nós vamos falar daqui para diante, aqui nas pregações, da nossa semelhança com Jesus. Fomos chamados para ser semelhante a Jesus. Qualquer coisa fora disso é pecado. Nossa vocação é ser semelhante a Jesus. Então, se eu não consigo replicar o padrão de Cristo, eu estou replicando o padrão do mundo. Só tem essas duas opções. Se eu não embarcar na minha transformação para ser semelhante a Jesus e deixar de lado a minha santificação, minha preparação, obviamente, a minha carne vai me levar para o outro lado. Não existe meio termo. Não existe meio crente, meio mundano. É um crente mundano. Ou é um crente em aperfeiçoamento, buscando santidade, ou é um crente que já negligenciou e está vivendo mais mundo do que outra coisa, caminhando para a perdição. A gente pode correlacionar o candeeiro, a lâmpada com o candeeiro, aí relacionar com a igreja de Éfeso, que o Senhor fala que abandonaste o primeiro amor para retornar ao primeiro senão amor. tira tirado, né? Senão será tirado. Removerei o seu candelabro, o seu candeeiro. É óbvio que essas 7 lâmpadas representam a igreja, lá no Apocalipse. E não só de Éfeso. São 7 igrejas. Certo? Então, realmente, a manutenção é nossa. A manutenção é da igreja. Tem que estar com azeite. Tem que estar enchendo de azeite. Tem um detalhe que é importante. Nós não passamos azeite um para o outro, viu? Na parábola não houve compartilhar de azeite. Houve. É individual. Individual. Eu posso me encher de azeite com a minha prática, minhas buscas, e o outro não buscar. Não tem como passar o que eu adquiri para ele. Não é compartilhar a palavra. É passar a preparação que eu tenho na minha alma para ele. Preparação é individual. Espírito Santo não é transferível, irmãos. É transferível? A gente pode passar o Espírito Santo para outras pessoas? É o Senhor que derrama do céu lá na cabeça de cada um lá. Amém? Então aqui, ó. Onde que eu parei? É notável que as 5 virgens nessas tinham azeite, inicialmente, e tentaram entrar na festa das bodas. Tentaram, elas queriam entrar. O azeite lhes faltou por falta de prontidão, demonstra negligência. Como o servo fiel, pela demora, pode se tornar carnal, a parábola anterior fala de um servo que podia se tornar carnal e perder tudo. A livre decisão, arbítrio, determina a entrada ou não nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19a. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Então, a minha decisão vai determinar se eu entro ou não entro na festa do casamento. Amém? Diga, filho. É o que nós estamos tentando definir. Sabe quantas interpretações existem para esse azeite? Inúmeras. Tem gente que acha, por exemplo, os pais da igreja, pesquisei os pais da igreja. Alguns achavam que eram boas obras, o azeite. Alguns achavam que era o amor. Cada um elegeu uma interpretação para o azeite. Na parábola tem essa ideia de comprar, né? Mas comprar para si. Comprar para si, né? Cada uma foi comprar para si. Foram comprar o azeite. E é interessante que em Israel eles não compravam azeite, eles faziam azeite. Mas, aplicando para o Novo Testamento, nós não fazemos azeite. Fazemos azeite? Nós recebemos o azeite. Por isso que é dádiva, é dom. Por isso não pode ser comprado. No nosso caso, a gente nasce sem o azeite e no encontro com Cristo recebemos o azeite.
estendendo o azeite como Espírito Santo. É intransferível e não é barganhável. É individual. Mesmo que você interprete com outras coisas, vai continuar sendo intransferível e individual. Não é compartilhado. Pelo menos dentro da parábola, né? Dentro do escopo da parábola, não foi compartilhado com quem não tinha. Não seria cristão compartilhar? Estou falando agora provocando vocês. Não seria cristão compartilhar? Se você tem 2 vestes, dá uma para o outro que não tem nenhuma. Estou ampliando o nosso entendimento. Porém, ali está falando de coisa muito essencial, irmãos. Não está falando de coisa que você possa dar. Está falando de você ter, e não dar, ter em si mesmo. Não é transferível. Amém? Existem algumas coisas que você tem que ter. Por exemplo, tende sal em vós mesmos, diz a palavra. Está falando do quê? Eu tenho que ter sódio na minha corrente sanguínea para dar pressão alta? É uma propriedade que eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Amém? Isso não é passável, transferível. Eu tenho que ter em mim. É individual. É salgado pelo fogo é provado, né, nas aflições da vida. Mas ter, né? Você é luz no Senhor. Essa é a sua qualificação. Ser luz. Você é sal. Você é sal. Ainda que você tempere o mundo com as suas ações, a propriedade do sal está intrínseca em você. Em você. E se você não quiser temperar, for um sal inútil, um sal louco, você não serve para nada, é pisado pelos homens, mas é você. Continua sendo você. A propriedade está em você. Se abordarmos o Espírito Santo como sendo o óleo individual, ainda que é coletivo, mas é individual, a unção é individual, né? Alguém mais vai fazer pergunta? Sim, porque o Espírito Santo não é comprado, né? Apesar de usar o termo comprar, o fato de comprar sem dinheiro significa dádiva. Aquilo que não é comprável. Aquilo que é dado gratuitamente por misericórdia e graça de Deus. Através de Cristo. Está aí a resposta. Mas vamos fechar a questão. Se for, né? Eu falei que tem tantas nuances esse texto. Perceba que essa palavra está rendendo mais do que as outras, não está? As outras, ó, rapidinho, pegamos o Espírito. Porque os detalhes são muito importantes. A palavra de Deus diz assim: aquele que é pobre segue nu. Adquira colírio para o olho. O que mais? Vestes. Adquire-se como? Comprando? Não necessariamente, mas buscando. Aí é Apocalipse. Falei, Paulo? É Apocalipse. Um erro gravíssimo dizer que é Paulo. Paulo não falou nada disso. É a igreja. É Jesus falando à igreja. Uma das igrejas do Apocalipse. Adquira. Adquire-se como? Né? Com quem? Com o próprio Senhor, como o pastor Manuel falou. Adquira com o próprio Senhor. Eu acho que a questão maior dessa parábola não é nem ter essa noção exata do que nós temos, mas o fato de não perder por causa do tempo. Todas as outras parábolas anteriores a elas falam do tempo. O tempo é o fator que prova tudo que temos, irmãos. Tempo. A caminhada. Isso é o que prova a nossa vida. Como disse, já vi muito cristão começar muito bem e terminar até os dias de hoje muito mal. A maior provação disso tudo é a demora da volta de Jesus. Ok? Isso é o que prova tudo. Então,
Ainda que existam talvez mais algumas camadas para ser descascada nessa cebola, essa é uma parábola com muitas camadas. Muitas camadas. Ainda que tenha alguma camada que de repente a gente não está enxergando ainda, o espírito geral da parábola está bem claro, não está? Tu te preparas, porque não sabe o tempo, e quando o Senhor voltar, ou você morrer, porque você pode não estar vivo para a volta de Jesus. Não é isso? E quando é que vai ser aferido se você tem ou não tem? Na volta de Jesus? Não. Na sua morte. Na morte é aferido, se você tem condição ou não de ressuscitar do lado dos santos ou não. Até onde você caminhar, tem que ter a manutenção. Não é? Nós já estamos no tempo do fim. Também. Claro que é. Perseverar até o fim, pronto. Não torne escatológico, né? Não é só escatológico, é até o fim da minha jornada. Perseverou até o fim, mantendo o que tem. Olha que a palavra de Deus diz: tome cuidado, porque ninguém tome a tua coroa. É possível perder a coroa? Tome cuidado. Diga, Rodrigão. Nunca foi esse o ideal, né? Do menorar. Sim, metaforicamente é. Sim, correto. Tá, mas aí não aplica comprar, Rodrigo. Não aplica comprar porque Israel não comprava, Israel produzia. É. Adquirir, né? Adquirir. Eu só sou muito criterioso nos termos, porque termos podem causar distorção de entendimento. Se continuar insistindo em comprar, vai cair na simonia, que Simão tentou comprar o Espírito Santo, que é um dom. Entendeu? É. Da ideia de poder bancar. E a gente não pode bancar nada. No que é divino, que é nos doado, né? Nos é dado. Nós não pagamos para ter o Espírito Santo. Com nada. Foi graça. O que você pagou para ter o Espírito Santo? Nada. Quem pagou foi Jesus. Tudo bem, eu até entendo você, mas você aplica a metáfora de compartilhar o azeite. Compartilhar bem. Comprar, não. Compartilhar no sentido que a minha unção, que está dentro de mim, a sua unção, que está dentro, fortalece um ao outro. Mas não há transmissão de unção. É isso que eu quero deixar claro aqui. Tá bom? Porque isso cria uma outra interpretação. Transmissão de unção. Não se transmite unção. Qual é a passagem que diz que a gente transmite unção um para o outro? Qual é o texto bíblico? Existe algum texto? Paulo fala alguma coisa de transmissão de unção para o outro? Transmitir o Espírito Santo? Então, a gente tem esses cuidados com as nomenclaturas. Os contextos nós já entendemos. Mas as nomenclaturas, os termos que você usa, pode gerar um entendimento em alguém diferente. De repente, entre nós entendemos. E a outra pessoa vai interpretar completamente diferente. Por causa do termo que a gente está usando. Comprar, transmitir, compartilhar. Tem que tomar muito cuidado com esse termo, né? Porque o Espírito Santo é selo individual. O que é um selo, irmãos? Lacre. Ao receber o Espírito Santo, Damasco foi lacrado. Por isso, demônio não pode entrar aqui no meu corpo. Eu estou lacrado com o Espírito Santo.
Está dentro de mim. Aí eu posso extingui-lo. Não tem esse texto? O último slide. Para deixar claro. Essa aula durou mais do que as outras, viu? Só uma parábola só. Mas muito profunda. O apóstolo Paulo discerne e exorta que no dia do revestimento da imortalidade, qual é o dia do revestimento da nossa imortalidade? Na volta de Cristo. O arrebatamento é necessário estar vestido na alma. Nós vimos isso em 2 Coríntios, né? Para não ser encontrado nu. Nossa carne terra se desfizer, tal. Nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, isso aqui que eu não li o verso 4, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, perder, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando o penhor do Espírito Santo. Então nós estamos aqui com o Espírito Santo, mas temos que ser encontrados vestidos e não nus. É possível ficar nu depois de ter sido recebido? Possível. Se não fosse possível, Paulo não advertia. 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos ler juntos? Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Então é possível extinguir, apagar, extinguir. E aí cai naquela perda irreparável. Não há uma segunda unção, uma terceira unção, uma quinta unção, uma 10ª unção. Não existe isso na Bíblia. Para perder também tem que ser um pecado muito grave, pecar contra o Espírito Santo, blasfemar. Ou, certo? Como na parábola, extinguir por negligência. Por não fazer a manutenção da fé, por não buscar. Nós temos uma luta. Paulo vai falar isso no livro de Romanos. Os que se inclinam para as coisas da carne, caminham para a morte. Os que se inclinam para o Espírito, caminham para a vida. E Paulo fala para a igreja ungida. Ele não está falando de não crente e crente. Está falando dos cristãos, com o Espírito Santo. Se inclinarem para a carne, ainda que tenha o Espírito Santo, caminha para a morte. E o mesmo cristão, com o Espírito Santo, se inclinar para as coisas do Espírito, caminha para a vida. E esse caminhar é muito interessante, porque é o tempo da jornada. Não é que já mudou de fase. Caminha para, dependendo das suas escolhas, mesmo já tendo o Espírito Santo. É possível extinguir. E aí vai cair em outros textos que falam sobre a perda, né? A porca lavada, aquele que uma vez foi iluminado, provou o dom celestial, e por aí vai. Eu não quero enfatizar aqui a perda, mas é possível perder? Mas a perda dá uma outra aula aqui. Só dessa perda aí dá uma aula de umas 2 horas. Manutenção da fé, busca constante, preparado para a volta do Senhor. Se morrer antes, morre preparado, está do lado dos salvos, vai ressuscitar no dia de Cristo. Se ficar vivo até a volta de Jesus, esteja preparado para poder ser glorificado vivo, e assim vai. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora. Glória a Deus. Porque eu sei o seguinte, se eu não vigiar, eu estou frito. Eu sempre usei essa metáfora para a minha própria vida. O diabo sabe quem é Damásio, Satanás e seus anjos. Ele me conhece muito bem. Ele me ciranda, anda ao meu redor. Se eu desse mole para ele, por 1 minuto, ele me joga no chão. Eu penso assim, por que eu não posso dar mole? Descansar, relaxar na minha vida espiritual. Porque eu sei que se ele me derrubar, o Senhor pode até me socorrer. Mas se for eu buscando o erro, o pecado, eu posso cair numa condenação. E se eu cair numa condenação, eu vou ser apartado da graça. Irmãos em Cristo, uma vez eu sonhei que estava endemoniado.
Que sonho horroroso. Acordei desesperada. Você sonhar, você tem a certeza de ser filho de Deus, você tem a certeza de que tem a unção, você tem a certeza que está salvo, está caminhando para a salvação. Aí você sonha, no meu sonho eu ficava endemoniado. Meu Deus do céu. Se o diabo pegar o meu corpo de volta, já era, pô. Vou ficar muitas vezes pior. É 7 demônios piores do que eu era antes. As advertências são para que a gente nunca jamais negocie a nossa posição em Cristo. Amém? Nunca jamais se entregue para o diabo, né? Não deis lugar ao diabo. Não se entrega para ele, não, pelo amor de Deus. É perdição total. Você vai ficar pior do que você era antes. Você não vai ficar pior do que era antes, porque você vai perseverar até o fim. Você faz parte das prudentes. Amém? Sem mais delongas, abençoe a vida de vocês. Tem muito para você pensar, né? Depois que a gente ouve uma palavra dessa. Não é culto, mas a palavra mexe no nosso interior. Então, saiam daqui pensando em nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença, pela tua graça sobre o nosso coração. Primeiro de tudo, Pai, obrigado por nos considerar teus filhos, por nos amar, por enviar Jesus para nos resgatar, por enviar o teu Santo Espírito ao nosso coração, que dentro de nós testifica que somos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza e por essa proteção divina. Mas eu sei, Senhor, que eu tenho a minha parte nesta obra, na minha busca constante pela tua presença. Eu clamo em nome de Jesus que cada um dos teus eleitos aqui, Senhor, cada um dos chamados aqui nessa casa, também venham ser escolhidos, porque também estão de prontidão buscando a tua face, estão buscando manutenção da fé. Ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda-me a mim, ajuda os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem pela internet, ajuda cada um dos teus eleitos. Queremos ser aprovados e completamente glorificados no dia de Cristo. Nos leve em paz a meditar nessas coisas, Senhor, na necessidade de perseverança e prontidão. Nos ajuda a entender isso e a aplicar em nossas vidas. Muito obrigado, leva-nos em paz e à noite possamos retornar para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Toda honra e glória ao nosso Deus. Vamos na paz de Cristo, domingo que vem, treinamento do discipulado.